Romanos 13, 11 e 12. Eu não sei se compartilha aqui, mas eu leio com vocês. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas de luz. Amém. Irmãos, essa palavra ela nos dá vários toques. A palavra de Deus ela é poderosa para nos despertar, para nos dar direção. Irmãos, creia que tudo que foi ouvido, foi pregado, foi de alguma maneira ministrado ao meu coração, fez com que o Senhor me levasse de uma terra para uma terra completamente distinta. E isso, se não é uma base forte, se nós não temos fixado realmente as nossas raízes no Evangelho, no poder de Deus, e que Deus tem o controle das nossas vidas, poderia ser que hoje eu não estaria aqui. Então não é muitas vezes pelo pastor, pelo líder, mas é pela convicção de quem te chamou, de quem te separou, de quem te escolheu. Amém? Eu coloquei aqui 4 princípios aqui, pontos, né? Deus nos está nos chamando para um despertar espiritual. Em Romanos 13, 11 nos lembra que é hora de acordar. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente, indiferentes aos sinais de Deus. Como Deus nos desperta? Então como que eu posso ser despertado? Se eu já conheço o Senhor, se eu já tenho um relacionamento com Ele, se eu já faço parte de uma célula, de uma aprisco, mas eu me encontro agora mesmo muitas vezes desanimado dentro do reino. A primeira coisa, irmão, que vai despertar você é a palavra de Deus. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu conheço a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia, pastor? E siga lendo. Muitas vezes, irmãos, nós temos aquela falsa ideia de que eu conheço a palavra de Deus. Não é porque nós conhecemos a palavra de Deus que nós não temos que seguir lendo a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês em Hebreus 4:12 que fala, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra eficaz significa que ela funciona, irmão. Então a palavra de Deus ela funciona, ela é eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Se você se encontra muitas vezes desanimado, às vezes você se sente como se você tivesse paralisado, você tivesse atrofiado espiritualmente, você precisa voltar à essência, à palavra de Deus. É necessário você ser apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tira as escamas dos nossos olhos. Ela nos dá direção, ela traz resposta, ela traz confirmação, ela cura, ela salva e ela restaura. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Muitas vezes nós consumimos muita informação mundana e não temos tempo para ser reavivados na palavra de Deus. E sabe o que acontece? Quando você está cheio de informações que não têm vida, você acaba tendo uma saturação de informação e você acaba não produzindo. Então, para que você possa ser despertado para o propósito de Deus, você precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro ponto que você precisa se atentar para que você seja avivado. Quem aqui é líder de célula? Líder de aprisco? Quantas vezes já deu vontade de você meter o pé e falar, deixa? A diário isso passa, não? Pastor, quantas vezes eu vou fechar essa porta e vou buscar minha vida? Irmãos, isso passa desde o membro que chegou agora, até o pastor e outras pessoas. A quem você queira falar, semideus, semi-anjo, o que você quiser. Título não importa. O título não importa. O desânimo e a falta muitas vezes, a perda do caminho no meio do propósito acontece para todos. Agora, quando você é apaixonado pela palavra de Deus, ela tem o poder de trazer você de volta. De abrir os teus olhos espirituais e levar você aonde o Senhor quer te levar. Amém? A Bíblia, ok. O segundo ponto, através das circunstâncias. Estou falando como Deus nos desperta, ok? Através das circunstâncias, Deus pode usar situações difíceis para nos mostrar, para nos chamar de volta a atenção. Muitas vezes nós estamos tão ocupados mentalmente, estamos tão distraídos, e eu vou falar sobre a distração. A distração hoje, ela rouba e sabota destinos. Distrações, o telefone, o trabalho, relacionamentos. O que mais? Distrações. O inimigo, ele é muito sutil. E a palavra de Deus, ela é entoada, ela é cantada. Ela é falada a todos os 4 ventos, mas muitas vezes as nossas atenções estão focadas nas coisas equivocadas.
nas coisas erradas. São distrações. E as distrações, elas sabotam os destinos. E elas cancelam milagres nas nossas vidas. Muitas vezes você está indo na direção correta. E a distração, ela vem. E se você não está atento, você nem se dá conta. E quando você percebe, você já perdeu o tempo da sua vida. Irmãos, eu saí daqui, eu estava com 22 anos. 22, ia comigo de 22 anos. Irmãos, não parece que eu tenha 17 anos fora daqui. Não parece. 17 anos passaram assim. Eu não sei quanto tempo você muitas vezes está num sono espiritual. Eu não sei quanto tempo você muitas vezes se encontra, você conhece a palavra de Deus. Você usa a palavra de Deus. Mas algo muitas vezes ainda te paralisa. E você muitas vezes se sente atrapado. Algo não deixa você avançar e romper. Você precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Observe as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, ao redor da sua vida, para chamar a sua atenção, para que você possa voltar ao centro da palavra de Deus, ao centro do propósito divino de Deus. Amém? Através do Espírito Santo, Ele nos inquieta, nos exorta e nos faz lembrar o propósito divino. Irmãos, se você não tem essa companhia, que você fecha os olhos, e você escuta Deus falando com você aí, e o seu coração queima, você precisa ter esse contato, você precisa ter essa intimidade, você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus falando, atuando, manifestando na nossa vida diária, e Ele tem esse poder de nos fazer observarmos as coisas que estão ao nosso redor. Nós precisamos disso. Desperta do sono. Se você vê algum irmão dormindo aí, fala, ó, desperta desse sono e desperta do sono espiritual. Nós vamos terminar agora o ano de 2024. A lo melhor, quando começou esse ano de 2024, você traçou metas espirituais. Se você não tem o costume de traçar metas espirituais, você já está equivocado. Se você quer continuar a sua vida espiritual da mesma maneira como você entra e sai dos anos, você está errado. Nós precisamos crescer de glória em glória. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me apaixono ao Senhor. Eu fui levado para uma terra, irmãos, onde as pessoas, se você fala de Deus para elas, elas mandam você se calar, elas te proíbem. E se não fosse a palavra de Deus viva realmente, queimando no meu coração, e o Espírito Santo chamando de volta, poderia ser que essa pequena semente poderia ter sido quitada. Irmãos, você não precisa ir muito longe não para isso acontecer. Muitas vezes familiares, amigos, circunstâncias, elas tentam sabotar o que Deus tem para a sua vida. Tenta paralisar o seu propósito. Tenta paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, entenda uma coisa. Uma pequena palavra de Deus, ela é poderosa para atravessar a eternidade. E arrastar contigo toda uma descendência, toda uma geração. Creia nisso. O Senhor me trouxe aqui e hoje eu entendo, pastor. Muitas vezes eu estou tomando banho, lá na minha casa. E eu tinha vislumbre de uma parede azul e vermelha. E eu falei, eu sei onde é isso. Eu sei de onde é isso. Dias atrás eu mandei mensagem para os meus líderes, que eu faço parte dessa igreja e eu sou obreiro nessa igreja. E eu falo para eles, olha, eu mandei uma foto no domingo aqui. Eu falei, essa aqui foi a casa onde eu conheci o Senhor. Essa foi a casa onde o Senhor confirmou o que Ele queria para a minha vida. Irmãos, você está no lugar correto, com pessoas corretas. Às vezes não vem na embalagem que você espera. Creia nisso, né, pastor? Às vezes a embalagem é feia, às vezes a embalagem é robusta, mas se você olhar com os olhos do céu, vai ser o suficiente para que você seja levado a um nível mais alto. Se você quer realmente ir a um nível mais alto de fé, você precisa abrir o seu coração. Você precisa estar atento para as coisas de Deus. E você precisa deixar as distrações. As distrações sabotam o propósito de Deus. Irmão, se eu estiver gritando, vocês falam, porque eu estou gritando aqui, eu estou sentindo que está bem alto aqui. Eu sou acostumado a gritar. Amém, vamos avançar aqui. Um exemplo, o jovem Samuel ouviu a voz de Deus enquanto ele dormia. 1 Samuel 3. Deus não está nos chamando pelo nome, mas precisamos estar atentos para dizer, Senhor, fala, porque o teu servo te escuta. Irmãos, o Senhor está falando contigo agora. Como eu disse, a melhor a embalagem não seja a melhor para você. Mas se é a palavra de Deus, você tem que bater no teu peito, Senhor, essa palavra é para mim. Eu preciso despertar, eu preciso saber que dentro de mim existe o potencial de Deus, o poder de Deus, para que eu possa evangelizar as pessoas, para que eu possa falar do poder de Deus. A palavra de Deus, ela entra na vida de uma pessoa e você não sabe até qual geração ela vai chegar. E ela é poderosa para ir aos seus antecedentes e os seus descendentes. Como eu disse aqui, você necessita despertar do sono. Nós precisamos despertar do sono. Segunda parte, identificamos os sinais de Deus no tempo em que vivemos. Mateus 24:33, Jesus nos instruiu a discernir os tempos e os sinais.
Irmão, se você não quiser ver hoje o que está acontecendo lá fora, é porque você não quer. O maior cego não é aquele que não pode ver, é aquele que não quer ver. O nosso mundo já está preparado mais do que nunca, para o empoderamento do anticristo. E se tu quer ficar aqui, pode ficar. Mas a igreja de Jesus não vai ficar aqui. A igreja de Jesus, ela vai. E você precisa ter convicção de que você é filho, de que você é amado, de que você foi chamado, escolhido, e existe dentro de você palavras que vão trazer eternidade à vida de outros que não conhecem o Senhor. Você precisa manifestar o poder de Deus. Você precisa permitir que ser despertado a esse propósito. Ah, mas eu não me sinto dessa forma. Não é como você se sente. É o que Deus vê em você. É o que Ele criou em você. Se todos os dias, irmãos, nós levantássemos, se nós fôssemos trabalhar, e se fôssemos guiados pelo que sentimos, você ia trabalhar? Você não ia trabalhar. Aqui vocês não têm frio. Quando eu vim de lá para cá, estava -2, irmãos. Mas todos os dias, tinha que levantar 7h30 da manhã, sair de casa e ir trabalhar. Aqui também de manhã cedo é calor pra caramba também. E não dá vontade de trabalhar não. É por isso que na vida espiritual, irmãos, nós não podemos ser movidos pelo que eu sentimos. Nós temos que se mover por convicção. Se mova por convicção. Se mova que Deus te chamou, você no seu trabalho, você precisa falar do poder de Deus. Deixa de ficar se metendo em conversas alheias, conversas que não levam a nada. Permita que o Espírito Santo avive em você o dom de Deus, para que você seja um canal, um instrumento, ferramenta de Deus, para que as pessoas sejam tocadas pelo Senhor, despertadas. Amém? Os sinais de Deus podem ser uma porta aberta que aponta para um novo caminho. Cabo Liel, só conhece ele? Cabo Liel uma vez subiu aqui em cima e falou, 10 anos que eu vivo fora do país. Eu falei, nunca na minha vida que eu fico fora do país 10 anos. Eu levo 17 anos e eu estava sentado ali, E ele falando de Deus, do propósito de Deus. E eu falei, uau. O Senhor muitas vezes vai abrir uma porta para você. E essa porta, ela é de Deus para a sua vida. E você precisa estar sensível, para entender que essa porta é de Deus. E ela vai te levar a algo melhor e maior. Algo que vai realmente fazer com que você seja, de uma maneira, como é que eu posso dizer para vocês? Dilatado. E possa crescer no Senhor. Sabe qual que é o normal do mundo hoje, irmãos? Todos nós pensarmos nessa vida. E a Bíblia nos dá advertência sobre isso. Se nós pensarmos apenas e unicamente nessa vida, nós somos dignos de pena. Não olhe a tua condição física, financeira, mas a tua condição espiritual você precisa analisar. Você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Você precisa ver que Deus se move, que Deus sigue chamando os filhos, porque há uma ardente expectação para a manifestação dos filhos de Deus nesse mundo. Irmãos, esse mundo vai a pique, esse mundo se vai acabar. Mas a igreja de Jesus está aqui para manifestar o poder de Deus e desfazer as obras do diabo. Muitas vezes enfrentamos as obras do diabo como se fosse é uma normalidade desse mundo. Não é. Você tem que plantar a cara para o diabo. Você tem que plantar a cara para o inimigo. E você dizer que você é escolhido e você foi plantado num lugar. E esse propósito tem que queimar no seu coração. Tem que queimar no seu coração. Outra coisa aqui é um sinal, um desconforto interno que nos chama a sair de uma zona de conforto. Minha mãe, meus irmãos, uma família, um trabalho, tudo bem edificado. Uma zona de conforto. E de repente, você vai embora desse país. Você vai para outro país. É como se Deus chegasse para você agora e falasse, prepara as tuas malas, porque amanhã mesmo eu vou levar você para outro lugar. As coisas acontecem, irmãos, e Deus começa a queimar no seu coração, mas você precisa desejar que o Senhor fale contigo, que o Senhor se manifeste através de você. Existem sinais que muitas vezes são manifestados, mas muitas vezes estamos dormindo, muitas vezes estamos distraídos, despreocupados. E sabe fazendo o quê? Freelance para o inferno. Que muitas vezes você está fazendo um trabalho contrário àquilo que Deus tinha chamado você. Às vezes você abre a tua boca para falar mal das pessoas, para falar mal de tudo, crítico. E você não abre a tua boca para agradecer pela vida, pela família. Irmãos, eu fiquei 7 anos sem abraçar minha mãe. 7 anos sem abraçar os meus irmãos. Eu falar para vocês, dói, hein? Dói. Dói muito. Fui levado fora de um contexto, de um conforto. Irmão, se você está confortavelmente fazendo a obra do Senhor, glória a Deus. Mas se você hoje está confortável e não fazendo a obra do Senhor, você precisa se preocupar com isso.
A palavra de Deus, ela vem para todos, irmãos. É um chamado e uma resposta. Se você responde da maneira correta, você é aprovado. Se você não responde esse chamado passa. E passa, e passa, e passa. E os anos vão passando. Irmãos, nós temos que responder da maneira correta. Nós precisamos responder da maneira correta. Com medo, com vergonha, com timidez. Mas se o Senhor te está chamando, assim como Samuel, levanta a tua mão. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Às vezes você tem um chefe carrasco. E ele não conhece a Jesus. E Deus te colocou lá para falar. Desperta. Abre o teu olho. Muitas vezes as pessoas falam assim, porque Espanha era conhecida como cemitérios de profetas. Eu escutei essa palavra, irmãos, durante anos e anos lá. A população da Espanha tem 42, 44 milhões de pessoas. Sabe qual que é o percentual, a porcentagem de gente cristã? Chuta um número aí. Fala, pastor. 1,5% de cristão num país. Aqui é bom evangelizar aí. Você tem muita oportunidade aí. Toda. Eles não acreditam em nada. É um país aconfessional. Eles, na própria Constituição, falam: Espanha é um país aconfessional. Eles não confessam fé. E tudo que você for falar de extraterrestre, evolução, eles acreditam. Mas se você falar de Deus, de Jesus, você tem um problema. Mas graças a Deus, quando nós chegamos aí em 2007, era 0,5. E hoje está 1,5. 1,5. Então houve um poder de Deus, a manifestação está aí. Aí pessoas que respondem ao chamado. Se você não tem esse chamado para ir para outro país, irmãos, Deus te chamou para você estar aqui nessa terra. Responde aqui nessa terra. Desperta do sono. Não se envolva com coisas que não trazem eternidade. Não se envolva em fofocas, em coisas que apenas vão degradar a tua imagem e o teu caráter. E envergonha o nome de Deus. Nós temos que despertar do sono. Abrir a nossa boca para falar palavras que realmente vão de acordo com a palavra de Deus e aquilo que nós cremos. Se nossa boca sai palavras que não estão de acordo com aquilo que nós cremos, nós somos hipócritas. Vamos lá. A presença de pessoas em nossas vidas que nos apontam para Cristo. Fica atento, porque às vezes você é um convertido desconvertido. E Deus coloca lá um crente chato para falar de Jesus para você. Abre o teu olho. A lo melhor é Deus que está chamando a tua atenção. Esteja atentos aos sinais. Atentos aos sinais. Jesus mesmo disse: vocês sabem quando vão chover. Vocês sabem quando vão nevar. Agora como é que vocês falam que vocês não estão apercebidos dos sinais que estão acontecendo? Só se você não quiser. Irmãos, eu não sei o que consome o teu dia. WhatsApp, Instagram, TikTok, eu não sei o que consome o teu dia. Agora, se a palavra de Deus ela não tem prioridade, creia que a tua mente está sendo controlada. Se renove na palavra do Senhor. Seja um apaixonado pela palavra do Senhor. Seja apaixonado pela palavra do Senhor. Ela te dá base, ela te dá direção. Ela dá confirmação daquilo que você é. E da onde você veio e para onde você vai. Irmãos, é a única fé que te dá origem e destino. Nenhuma outra te dá origem e te dá destino. Ela fala: a lo melhor você veio do macaco. E o que vai ser, eu não sei. Mas nós cremos que nós viemos de um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas com perfeição. Ele nos fez sua imagem e semelhança e nós estaremos com Ele. Amém. Já começou a avivar, pastor. Já começou a mover o povo. Amém. Distrações, digam comigo. Vamos lá, repete comigo aí. Distrações sabotam destinos e roubam os milagres. Quem aqui já foi roubado? Ou perdeu alguma coisa? Oh, é ruim pra caramba, hein? Agora você imagina que a sua distração está te roubando os milagres do Senhor. A sua distração, a sua arrogância, o seu caráter ainda não convertido está te roubando. Roubando aquilo que Deus tem para você. Irmãos, tome tempo com a palavra de Deus. Aqui o povo levanta cedo pra caramba. Aqui 5 horas da manhã o galo está cantando e não para. Levanta cedo, cara. Levanta. Escuta a palavra de Deus, coloca um hino, coloca uma canção. Busca da palavra de Deus, Deus vai despertar você do sono. Irmãos, nós precisamos ser ferramentas na mão de Deus. Ferramentas boas, usadas da maneira correta. Uma luva colocada no meu pé não serve para nada. Mas uma luva colocada na mão, a imagem e semelhança da mão, ela tem o seu propósito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um propósito. Voltem ao primeiro amor, nós fomos amados primeiros. E é por isso, Senhor Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Nós fomos chamados hoje neste lugar, para ser ministrado, para nos despertarmos do sono, em nome de Jesus. Amém?
Eu não terminei ainda, pessoal. Preciso falar com vocês 2, 3 pontos. Os meus filhos não são assim. Eles são mais agitados. Mas isso não vai ser distração. Entendam isso? Muitas vezes, irmãos, nossos filhos intentam nos distrair das coisas realmente importantes. Às vezes, um relacionamento, o teu trabalho, a Netflix, o que mais por aí? Tantas outras coisas. Tudo isso passa. O Senhor disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Elas permanecem. A palavra do Senhor, ela chegou ao teu coração um dia. Eu não sei quando aconteceu isso na tua vida, mas ela aconteceu na tua vida. E ela é válida, ela não tem data de vencimento. Ela não vence. E você precisa colocar a mão na tua consciência, no teu espírito, no teu coração e falar, Senhor Jesus, reaviva. Reaviva. Irmãos, não espere situações adversas. Não espere situações agoniantes para que você volte. Para que você volte a ser instrumento. Eu vi o que o senhor falou a respeito do rapaz aqui no domingo. Eu não conheço a história. Mas como que o diabo atrapa? Como que o diabo muitas vezes atrapa as pessoas? Distrações. Pequenas distrações. Irmãos, entendemos uma coisa. Nós, como fomos salvados pelo Senhor, o pecado já não é o nosso estilo de vida. Não significa que nós não vayamos pecar. Mas o pecado é um tropeço, é um acidente. E muitas vezes o diabo fica só na acusação. Só na acusação. Porque ele é acusador. E a pessoa ela é distraída. Aí vem sinais, pessoas chamando, mensagem chegando, o evangelho bater na porta. E a pessoa ela se entrega ao cansaço, ela se entrega às distrações, desperta do sono. Realmente entenda que o Senhor tem algo grande para fazer. E o que o Senhor tem para fazer, Ele fará. E se você levanta a tua mão e fala, Senhor, eis-me aqui, Ele usará a tua vida. Irmãos, não esteja preparado para falar a multidões. Peça um apenas. Pega o mais terrível. Aí no teu coração começa a pensar, e quem é o mais terrível que eu conheço que não conhece a Jesus? A lo melhor seja esse. Talvez seja esse que o Senhor quer que você fale para Ele. Irmãos, eu já vi muitos milagres acontecer, verdadeiramente. Milagres de pessoas que não valiam nada. Nada. E ter um encontro com Jesus e mudar a vida completamente. Não existe nada mais poderoso que isso, pastor. Usar a coisa mais vil dessa terra. Transformar num homem de caráter, um homem de exemplo. Só Deus faz isso. E às vezes, sabe onde é que está essa palavra? Dentro de você. Essa palavra que está dentro de você precisa ser falada. Não cale o mover de Deus. Não cale o propósito de Deus. Talvez Deus te trouxe aqui somente para acordar você. Acordar você espiritualmente. Sabe, não chegue à tua casa e ligue a tua televisão ou entre nas redes sociais. Cara, busque no Senhor. Porque Ele tem palavras para falar. Ele sempre tem o que falar. Muitas vezes as nossas próprias orações calam a Deus. Porque nós fechamos os olhos, agradecemos e abrimos os olhos e saímos. Não deu nem tempo de ser respondido. Gaste tempo com o Senhor. Irmãos, o tempo passa. O pastor colocou uma foto lá, eu tinha até cabelo. Eu falei, olha, pastor, você sacaneou comigo agora. Irmãos, o tempo passa. Passa. Mas as palavras do Senhor, elas não passam, não, elas permanecem. E como é bom, gratificante você ver o que Deus pode fazer dentro de uma família. Não se distraia. Avançamos. Posicione-se no propósito de Deus. Deus tem um propósito único para cada um de nós. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que Deus tem preparado para nós. É isso que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes as pessoas, elas estão aprisionadas que Deus quer o mal. Irmãos, Deus não trabalha com doença, com câncer. Deus não trabalha com isso. Quem trabalha com isso é o diabo. Deus trabalha com o milagre, com a ressurreição. Deus trabalha com a restauração. Seja você um canal de Deus. Seja você um instrumento de Deus. Eu lembro quando eu fazia isso e agora eu não tenho essas forças. O Senhor te chamou aqui para que essas forças sejam reavivadas em você. E você precisa acreditar nisso. E você precisa orar. Mas eu já nem tenho tanto tempo para orar. Pois você necessita buscar esse tempo no Senhor. Busque esse tempo no Senhor. Posicione. Porque Deus tem esse chamado para a tua vida. Obedecer aos sinais. A obediência abre caminho para o propósito. Se você é obediente à palavra de Deus, o caminho é aberto para o propósito da sua vida. Se hoje eu pergunto para você, qual que é o teu propósito de vida? Qual que é o teu propósito de existência? Qual que é o teu propósito de vida hoje?
A Bíblia nos dá um propósito de vida que ele é comum para todos, ir por esse mundo, e ser imagem e semelhança, e pregar o Evangelho. Esse é o propósito comum para todos, mas Deus tem um propósito específico. Não se distraia com a borboleta, com o passarinho. Deus tem um propósito específico para você, e você precisa conectar a esse propósito. Você precisa ter certeza, sai Batman, desse propósito. Entende? Irmãos, as coisas acontecem muitas vezes para distrair você daquilo que é importante em Deus para você. E se você não está atento, qualquer coisa vai tirar sua atenção. Qualquer coisa. Seja especialista em identificar as distrações que o diabo proporciona no nosso dia a dia. Distrações que vêm, são tão sutis que você nem se dá conta. Você nem se dá conta. E sabe o que tem acontecido? Você tem paralisado no tempo. Você tem vegetado no tempo. Como que vegetar quando você recebe o dom da vida? Como vegetar quando você recebe a própria vida dentro de você? Abre os teus olhos. Desperta do sono. Sabe, 2024, como o pastor disse, já está para terminar. Tome esses dias para que o Senhor possa falar algo grande para você. Para que o Senhor possa te despertar para coisas maiores. Não estou dizendo para você que você vai ser levado para outro país. Mas pode ser que o Senhor mude o ambiente que está ao redor. Porque muitas vezes o ambiente que está ao nosso lado, eles nos afogam. São as pedras, são os espinhos. E o propósito do Senhor na tua vida muitas vezes está afogado. E você não tem essa coragem de sair de um lugar. Porque não confia muitas vezes. Irmãos, aprenda a confiar e depender do Senhor. O propósito de Deus é Ele que nos dá. É Ele que nos capacita para isso. Mas você precisa confiar. Tem muitas pessoas que elas acreditam em Deus. Só que elas duvidam da palavra. Eu acredito em Deus, mas eu duvido da palavra. Como que eu posso acreditar que Deus é bom e eu duvidar da palavra dele? Irmão, se Deus te deu uma promessa, creia, Ele vai cumprir. É só você responder da maneira correta. Responda. Diga comigo, repete comigo. Todas as promessas de Deus para a minha vida, é necessário cumprir princípios da palavra. Você entende isso? Que para você receber as promessas do Senhor para a sua vida, você precisa cumprir princípios da palavra do Senhor. Os princípios e as promessas caminham de mãos dadas. Não tem como você querer alcançar a promessa do Senhor se você não está vivendo os princípios da palavra. Você foi chamado para ser imagem e semelhança. Não se espelhe nesse mundo. Não se espelhe em homens. Não se preocupem com as coisas desse mundo. Mas que o seu coração seja queimado nesse momento. Nesse dia, nessa noite. E que você realmente seja avivado no propósito do Senhor. Desperta do sono. Amém? Eu já vou terminando. Permitir que Deus nos transforme. Muitas vezes o propósito exige que deixemos hábitos antigos e nos revistamos da nova identidade em Cristo. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Quantos aqui fizeram propósito esse ano? Fez propósito esse ano? De ler a palavra, de fazer inglês, de entrar na academia, de falar outro idioma. Irmãos, é bom isso, você tem que fazer isso. Mas que você tenha experiências com o Senhor é necessário. Entende a diferença? Tudo isso que foi falado aqui é bom. É muito bom você poder se comunicar. É muito bom você cuidar do teu corpo. É muito bom você investir no conhecimento. Mas mais bom que tudo isso, melhor do que tudo isso, é você ter experiências que transformam nossas vidas. Tem experiência com o Senhor. Muitas vezes nós nos limitamos a Deus, pastor. Olha, Deus não limita a fé. Se você crê nele, seja o que seja, desde um grão de mostaça até transportar montes. Deus não limita a fé, mas a fé também não limita Deus.
Não é porque você crê que Deus não possa fazer que Ele não vai fazer. Você precisa ser impactado pela palavra de Deus. Desperta, levanta, firme, sacode a poeira. Nós precisamos avançar, não aceitar as dificuldades sem entender um propósito. Tem dificuldades que a gente passa sem querer. E porque você não ora. Porque se você orar, Deus vai mostrar para você por que está acontecendo isso. Ele está preparando você para algo melhor. Se Deus está te chamando você para mudar de trabalho, mudar de escola, mudar de não sei o que, você ore. E se há paz no seu coração, siga a paz. Porque Deus está mudando o ambiente. Deus está mudando aquilo que muitas vezes está te atrapando. Aquilo que está te agarrando pelas pernas. Porque Deus quer levar você mais longe. Essa palavra não é específica, irmão. Essa palavra aqui, agora é falada, ela é genérica. Se você crê na palavra de Deus, ela é sua. Tome ela, é possessão sua. Creia nisso. Eu preciso me despertar. Eu preciso estar direcionado. Eu preciso estar convicto naquilo que Deus quer para a minha vida. Se não existe pessoas no teu coração ainda que você intercede por ela, você também está errado. Tenha sempre no teu coração pessoas que você orem por elas, jejuem por elas, para que elas conheçam o Senhor. Até pelos teus inimigos. Senhor, a maior vingança para os nossos inimigos é que eles conheçam a Deus. Orem para que eles conheçam a Deus. Porque Deus é justo juiz. Ele trata e Ele não mata. Ele dá vida nova. Amém? Glória a Deus. Espera um momento mais, eu já vou. Agora é a parte onde vocês têm que, pelo menos, se mover da cadeira. Amém? Me ajuda a pregar aí. Levante-se com coragem e esperança. Deus não nos chama para um propósito sem nos dar a força necessária. Isso é maravilhoso. Deus não vai te chamar para algo que Ele não te capacite para isso. E você precisa confiar. Todas as dificuldades que se levantam, todas as dificuldades que muitas vezes que não se apresentam, creia que Deus vai te capacitar para isso. E você precisa ter esperança, você precisa acreditar nisso. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Aprenda a tomar posse da palavra do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta. Irmãos, não ande confiado na força dos teus braços. Eu tenho 39 anos, eu tenho força ainda, mas eu não posso confiar nas forças dos meus braços. A minha avó acaba de cumprir 90 anos. Imagina se ela andasse confiada na força dos braços. Nós temos que confiar no Senhor, não vó. Confiar no Senhor, descansar no Senhor. Irmãos, tu crê que ela não evangeliza? Vocês não acreditam, mas ela evangeliza. Ainda existe uma pequena parte da nossa família ainda que tem um pezinho lá fora. E ela não perde tempo não. E tem 90 anos. E muitas vezes nós estamos aí cheios de força humana, mas estamos fracos na fé. Fracos no propósito. Fracos no direcionamento de Deus. Desperta do sono. Amém? Quando despertarmos e nos posicionamos, Deus abre caminhos e nos capacita. Deus não está nos chamando para despertar. Ponga-se de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Fica de pé aí. Eu quero orar com vocês. Escute essas palavras. Mas não escute essas palavras de um homem. Escute essa palavra como se é o próprio Deus falando com você. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Não se distraiga. Não se distraia por nada. Que nada venha roubar o propósito que Deus tem para a sua vida. Não há mais tempo para o sono espiritual. É hora de viver de acordo com o chamado de Deus para as nossas vidas. Pergunte a você mesmo agora: eu estou desperto para a voz de Deus? Tenho reconhecido os sinais de Deus na minha vida? Eu estou disposto a obedecer e a posicionar no propósito que Ele tem para mim? Comece a orar agora. Comece a orar agora. Senhor, se eu realmente estou paralisado, se existe algo que tem, Senhor Deus, paralisado o propósito do Senhor na minha vida, me ajude. Peça a Deus que Ele abra os teus olhos, que renove as suas forças e guie cada passo no caminho do seu propósito. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos e Cristo te iluminará.